Viu, Rafa? Agradecemos o convite honroso, mais uma vez estar aqui com vocês e esse tempo assim extremamente significante nesse processo de esforço no sentido de melhorar. Hoje nós teremos, é, hoje nós teremos uma reflexão sobre a aura humana, esse halo energético. Então, pode começar a projeção. Veja, nós temos esse aspecto assim extremamente importante para que nós possamos até enxergar a questão da constituição do ser humano. A constituição do ser humano, ela é baseada exatamente no espírito, perispírito e corpo. Ou seja, espírito e o, todo o aspecto sutil que existe no interior de cada um. É, e isso é extremamente importante, porque porque é baseado assim até nos conceitos, no entendimento que nós temos. Por exemplo, o espírito é o fundamento do ser, como Kardec transmite. É o princípio inteligente do ser. O espírito, ele é uma criação divina. Nós somos produtos do pensamento divino. E, em especial, nós temos um aspecto assim interessante, que é exatamente a imortalidade da nossa alma. Então, nós recebemos a vida, a oportunidade para um objetivo. O objetivo é exatamente atingirmos a plenitude, atingirmos a perfeição. E dentro disso, as mudanças que vão ocorrendo, evidentemente que depende de cada um, do esforço, das escolhas e, em especial de como nós vivemos. Nós estamos no processo evolutivo como espírito, e nesse processo evolutivo, tendo novas e novas e novas oportunidades, através da lei da reencarnação. A lei da reencarnação não é um código, não é um dogma de fé, não é um artigo de fé. Então, é uma lei. E é uma lei que nos concede, através da misericórdia divina, da bondade divina e da sua justiça, que nós tenhamos várias vidas. Próximo, por favor. Então, numa, numa definição que nos é trazida por Kardec mesmo, publicada em obras póstumas, mostra exatamente que ela é uma espécie de atmosfera que vai irradiar do corpo, que é formada por quê? Pelos pensamentos e pelas produções espirituais. Essa atmosfera tem uma importância grande. Por quê? Porque exatamente o nosso padrão vibratório depende muito dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são responsáveis pelas nossas emoções. As nossas emoções são responsáveis pelos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. E isso tem uma importância, por quê? Porque o estado vibratório vai depender de como nós nos encontramos, que tipo de emoção nós estamos vivendo, quais são os sentimentos que nós estamos cultivando, qual é a nossa atitude. Porque, de repente, às vezes diz que se conhece o indivíduo pela ação, e, de repente, nós temos que parar para pensar se é realmente pela ação ou se é pela reação. Porque, às vezes, o indivíduo aparentemente pacato, equilibrado, ele, no entanto, ele tem reações intempestivas, impulsivas em determinados momentos, que, inclusive, causa problemas vários para si e para o outro, de repente. Próximo, por favor. Em Evolução em Dois Mundos,
Qual é a descrição, qual é a definição que André Luiz traz através de Chico Xavier? Ele traz como uma fotosfera psíquica, ou seja, as várias cores, as cores mais diferentes, a depender, evidentemente, dessa condição que nós nos encontramos, a depender das ondas mentais que nós estamos emitindo. Por quê? Porque vai transmitir, vai retratar exatamente todos os nossos pensamentos. Vai depender dos nossos pensamentos. Então, bons pensamentos têm uma condição diferente. Pensamentos equivocados, ruins, negativos, têm outra estrutura totalmente diferente. Então, as imagens vão corresponder exatamente aos objetivos que nós temos, às nossas escolhas, que pode ser objetivo de repente nobre, mas pode ser também objetivo deprimente. As escolhas equivocadas. Façamos uma escolha equivocada que nós vamos ter uma diferença assim muito grande. Nós vamos ter consequências e essas consequências serão possivelmente ruins. Então, façamos uma boa escolha, e isso, as nossas escolhas definem o nosso destino, definem a nossa saúde. Por quê? Porque vai nos conceder equilíbrio ou desequilíbrio, que é tão importante e tão significativo nesse processo de desenvolvimento. Próximo, por favor. Quando nos é trazido que a aura é o nosso cartão de visita, está se referindo exatamente como ela se apresenta. Porque é como se fosse uma digital nossa. É como se trabalhasse as nossas emoções, mostrasse as nossas emoções através do brilho, através da dimensão, através de tantas coisas que nos faz aproximar dos outros ou nos faz atrair. Então, veja que, ao se referir que a aura é o nosso cartão de visita, mostra exatamente essas visitas que nós recebemos. Nós somos examinados por quem? Porque o nosso padrão vibratório atrai aqueles que vibram na mesma sintonia nossa. Então, nós temos espíritos elevados que já atingiram um grau de evolução um tanto quanto maior. Então, nós somos conhecidos por eles e somos examinados por eles. À medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos crescendo, o que acontece? Nós vamos atraindo cada vez mais espíritos e inteligências superiores. Então, do mesmo modo, nós somos reconhecidos e tem os sentimentos daqueles que são os nossos afins, daqueles que comungam com as nossas atitudes, daqueles, por exemplo, que se mantêm na proximidade. Então, mas por outro lado, nós também, dependendo dos equívocos que nós cometemos, dos erros que nós cometemos, do fato de atingir, do fato de ferir tantos outros através dos nossos sentimentos, através, por exemplo, das nossas atitudes agressivas ou, de repente, das nossas atitudes impulsivas, que nós somos temidos e hostilizados. Mas, por outro lado, também nós somos amados e auxiliados por aqueles que, de repente, receberam algum benefício, por aqueles que foram amparados através de gestos de caridade, através de virtudes da benevolência, da indulgência, da paciência, da tolerância, da mansuetude, de repente, do auxílio num momento difícil, onde você pôde colocar a sua mão à disposição, onde você pôde oferecer o seu ombro para que alguém pudesse chorar, onde você pudesse oferecer o seu ouvido para alguém
que pudesse ser ouvido naquele momento, segurado a mão daquele que caiu, que todos nós já caímos, todos nós já erramos, todos nós levantamos e estamos prosseguindo a nossa jornada, mas trazendo com isso experiências que muitas vezes foram negativas, mas que serviram para acelerar exatamente a nossa evolução através dessas experiências adquiridas. Então, muitos desses irmãos que estão numa situação inferior à nossa, em termos de grau evolutivo, mas, de repente, continuam nos amando, continuam solicitando interferências, auxílios de todas as formas para que nós possamos prosseguir na nossa caminhada, para que naquilo que há de melhor, por exemplo, diante daqueles que receberam, é a gratidão. É a gratidão que faz com que a gratidão é exatamente a virtude de quem sabe receber. E muitas vezes nós recebemos tanta coisa e esquecemos a mínima atitude equivocada que o outro faz. Pode seguir, por favor. A aura. Nós podemos ter uma apresentação aqui, um entendimento e um auxílio, no sentido que, sendo a aura totalmente mutável, de acordo com o nosso estado emocional, de acordo com a nossa saúde, de acordo com os nossos, em especial, sentimentos, e de acordo com aquilo que nós estamos vivendo, alguns, por exemplo, e a concepção popular traz, mostra, fulano é iluminado. Esse anel, esse círculo que envolve o corpo, que envolve o organismo, iluminado, leve, de repente, brilhante, extenso, é totalmente diferente daquele que se encontra com sentimentos equivocados, com os pensamentos ruins, com a situação totalmente desequilibrada, desarmonizada, que vai provocar uma redução dessa aura, além, além da cor, da escuridão que de repente se estabelece em determinado momento. Então, quanto mais evoluída a pessoa, mais espírito de luz, como se pode denominar, mais luminosa, como a sabedoria popular determina, mas tem vários fatores que interferem exatamente nesse processo. É a questão da alimentação, uma má alimentação inadequada, desequilibrada, ela provoca alterações na própria aura. Ou a utilização de drogas das mais diversas, sejam drogas lícitas, sejam ilícitas, sejam dependência química ou não, mas a utilização de drogas interfere exatamente nessa manutenção dessa aura. Por favor. O que interfere realmente? São os nossos pensamentos. Por quê? Nosso pensamento é matéria. Nosso pensamento age exatamente como uma onda eletromagnética. Então, elétrica, por quê? Movimento. Tudo, tudo em nós e ao nosso redor tem movimento. Magnética, porque atrai ou repulsa. Depende de como nós nos encontramos. Então, nós atraímos tantos e nós repulsamos outros tantos. Nós estamos produzindo energia e nós estamos captando energia de todas as formas. Então, podemos estar emitindo energias boas ou energias equivocadas. Então, a seguir, o próximo, por favor. Além do pensamento, nós temos o sentimento, que é a condição psicológica e as manifestações da condição psicológica, das emoções. Então, se o meu pensamento ele é ruim, minha emoção provavelmente vai ser ruim. Meu sentimento provavelmente vai ser ruim. Meu,
como é que é? Minha atitude vai ser ruim, diferente do pensamento bom. Ele é, ele é exatamente, ele provoca emoções boas, sentimentos bons e atitudes boas. Então, vejamos isso. De repente, eu tenho sentimentos negativos. Esse sentimento negativo, ele é muito mais fluido, ele é muito mais leve, ele expande exatamente essa aura, ele cria um brilho próprio, ele está associado exatamente às virtudes. E essas virtudes que são um ingrediente da perspectiva maior. Afinal de contas, nós estamos aqui para aprendermos a amar, para aprendermos a servir. Então, veja, esse esforço no sentido, por exemplo, de atingir o amor, de atingir essa plenitude, passa exatamente pelo aprendizado do amar. E para aprender a amar, nós necessitamos, evidentemente, daqueles ingredientes todos: alegria, amizade, fraternidade, solidariedade, benevolência, indulgência, bondade. É diferente quando os nossos pensamentos são equivocados. Por quê? Porque a matéria ela é muito mais densa, com dificuldades, sem brilho, sem aquele vigor, na verdade. Então, essa matéria é muito mais densa, porque está associado a diversas questões que são os nossos defeitos, na verdade, por conta exatamente da inveja, por conta da intolerância, por conta da agressividade, por conta do orgulho, por conta do egoísmo, que são exatamente vícios que atraem e puxam tantos outros, porque o indivíduo extremamente orgulhoso, ele atrai, ele cria a prepotência, ele se amplia e se manifesta com prepotência e com tantas outras condições. Então, o sentimento é esse estado ou condição psicológica, onde as manifestações dependem exatamente desse afeto e das emoções. Por favor, próximo. Olha que muitas coisas elas não são justificadas, às vezes. Por que é que, de repente, tem simpatia por alguém e antipatia por outra pessoa que você não justifica? Não teve, evidentemente, nada que pudesse justificar tanto um como o outro. Aqui no Nordeste, muitas vezes se diz: ah, meu santo não bateu com o dele. Espera aí, como se os santos tivessem que se bater, na verdade. É uma manifestação automática. Então, muitas vezes não precisa de palavra, mas muito mais da emissão de energia e da captação de energia. E aí, o intercâmbio que se estabelece é através da intuição. Então, os espíritos que se aproximam, eles estão trabalhando durante todo o tempo, eles estão de plantão, agindo, eles estão nos permitindo e criando condições ou ondas de pensamento que vão se interligando, se interligando. E quando nós assimilamos essas correntes mentais dos espíritos superiores, nós temos uma condição bem mais adequada de gerarmos essa atitude, essa atividade muito mais edificante, muito mais educativa, tanto para nós como para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que se aproximam de todos nós. Por favor, próximo. Essa psiquiatra americana, que ela escreveu um livro, Possessão Espiritual, ela traz uma colocação assim muito importante, significativa. Veja, se nós olharmos a imagem, nós vamos verificar que é uma aura brilhante, que é uma aura extensa, que é algo, por exemplo, de harmonia, e fora a representação dos chakras, desse centro de força que nós temos, na verdade, que precisam manter
esse equilíbrio, manter o equilíbrio para que possa atuar em determinadas áreas e favorecer exatamente essa harmonia que é necessária no nosso organismo. Então, ela faz um relato que a aura está para a dimensão emocional, a dimensão mental e a dimensão espiritual de uma pessoa, como o sistema de imunização está para o corpo físico. Veja que quando nós desarmonizamos, quando nós desequilibramos, quando nós nos enchemos de sentimentos negativos, nós baixamos a nossa, nós baixamos a nossa imunidade. Próximo, por favor. Então, ao baixar a nossa imunidade, nós abrimos portas para quê? Portas para as agressões externas, as agressões que vêm. Olha como as coisas modificam. Aquela aura tão brilhante, tão extensa, agora ela já perdeu cor, ela já perdeu brilho, ela já está onde você observa inúmeras bactérias, vírus aí presentes, onde vai atingir o organismo, vai comprometer de alguma forma, vai provocar adoecimento, em alguns momentos. Então, o sistema de imunização enfraquecido, o indivíduo fica susceptível exatamente a esses processos infecciosos, as mais diversas doenças, as mais diversas manifestações. E lembremos de uma coisa: ao diminuir esse fator de proteção, como se aproxima espíritos infelizes, espíritos numa condição inferior ainda no seu processo de desenvolvimento. Então, favorece essa invasão de tantos outros espíritos que vai trazer comprometimento de repente, além do físico, quando se mantém o processo de comprometimento mental inicial, que vai atingir do ponto de vista orgânico. Então, ela traz essa colocação da questão da imunização, da questão das defesas que nós passamos a perder a partir do momento que nós nos comprometemos. Próximo, por favor. Agora, uma coisa importante que nós tenhamos a ideia: quando nós emitimos um pensamento, quando nós manifestamos um sentimento ou que guardamos de alguma forma, é sobre o nosso perispírito, é sobre o perispírito de quem emitiu, que é o primeiro efeito. Então, quando às vezes, de repente, eu estou com raiva, eu estou colérico, eu estou com a vontade da vingança, da agressão, seja lá como for, de alguma forma, como eu estou, quando eu estou com ódio, então eu estou me afetando de alguma forma. Então, veja, por exemplo, que de repente nós somos chamados para o exercício da caridade, da benevolência para com todos. Ou seja, enxergar o lado luz que o outro tem, que muitas vezes, em determinadas situações, nós esquecemos. E aí enxergamos apenas a sombra. E aí, outra coisa, a indulgência. Nós somos indulgentes conosco. Esquecemos de ser indulgentes muitas vezes com o outro. Somos indulgentes com os nossos filhos, que de repente cometeram equívocos, mas nós somos indulgentes com eles. Mas não somos tão indulgentes com os nossos sobrinhos, de repente, com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho. Então, quanto mais primitivo e desorganizado for o sentimento, ou então a ideia que gerou esse sentimento, ou o pensamento que gerou, a emoção que gerou, maior é a intoxicação do organismo. Maior a quantidade de resíduos que são produzidos, que vão ficar impregnados na aura. E, consequentemente, vai enfraquecer e vai permitir a perda de defesas tão necessária, tão importante na nossa caminhada e na nossa vida. Próximo, por favor. Perispírito, que transmite
as mensagens do nosso espírito, do espírito imortal, para o corpo, também denominado corpo espiritual, por Paulo de Tarso, psicossoma, por André Luiz, e tantos outros nomes que tem, no livro Dom da Mediunidade, doutora Marlene Nobre traz que mostra exatamente que permite a ação do espírito sobre a matéria. É esse elo de ligação entre o espírito e o nosso corpo. É constituído de matéria ainda desconhecida. Por quê? Porque chamada de matéria quintessenciada, essa matéria que ainda os nossos aparelhos não conseguem detectar com tamanha facilidade, mas que provavelmente no futuro nós teremos essa condição. Então, a medicina, inclusive do futuro, é uma medicina mediúnica, onde vai poder se estabelecer tantos diagnósticos e tantas coisas que auxilia o nosso entendimento e que provavelmente acelera o processo de cura. Daí, por exemplo, entender que o perispírito, também chamado e denominado como modelo organizador biológico por Hernani Guimarães, aqui um estudioso do nosso país, no período enquanto se encontrava encarnado, ele definiu que ele preside a formação do corpo físico. Veja, se nós recebemos oportunidade de reencarnarmos, e se através da a misericórdia divina, ela é infinita, mas ela não é cega. Segue-se a partir daí do que nós construímos, do que nós fizemos, do que nós plantamos, a partir daí a lei de causa e efeito. Então, nós vamos colher de acordo com a nossa plantação, de acordo com a semente que nós somos, porque nós nascemos com potencialidades, e essas potencialidades irão se manifestar de alguma forma. Então, a lei de causa e efeito tem o trabalho executado exatamente pelo modelo organizador biológico. Daí se entender por que alguém nasce doente, por que aquela criança com 3 anos, ela tem um câncer, por que aquela morte prematura e tantos outros aspectos, por exemplo, que nós conseguimos entender. Então, o perispírito tem, a princípio, uma ação, um vínculo genético, mas sem ele, o que aconteceria? O espírito não iria poder atuar sobre a matéria. É um organismo sutil, é um organismo delicado, é um organismo com propriedade plástica, que se modifica sob o comando do pensamento. Então, as cores, a plasticidade, a leveza, a sutileza, depende dos pensamentos. Então, ele se torna mais grosseiro, mais espesso, mais difícil, na verdade, de se entender a partir do momento que esses sentimentos e por exemplo, essas emoções são equivocadas, cujo pensamento nós não conseguimos ainda vigiar adequadamente, muito menos orar adequadamente. Então, próximo, por favor. Então, diante dessa perspectiva e diante, por exemplo, desses aspectos, dessas considerações, mostra exatamente uma coisa que é o aparecimento da doença, o adoecimento. O adoecimento. Por quê? Porque ela pode ser investigada nos diversos planos, nos diversos níveis. Veja a importância de se ter a espiritualidade para atuar diante do outro, no sentido, por exemplo, de favorecer, de trazer benefícios e, quem sabe, curas, realmente. Então, depende, ele tem que ser investigada nesse nível psicológico que nós estamos vivendo, que está nos trazendo o nosso comprometimento mental, de repente, e também no nível de entendimento, ou seja, simplesmente por meio de uma mudança do nosso estado de ser.
a mudança do nosso olhar é fundamental. A mudança é uma visão mais ampla, uma visão de iluminação, é uma necessidade que nós devemos ter, para que nós possamos nos harmonizar, mesmo diante das intempéries, mesmo diante dos desafios cotidianos, mesmo diante dos obstáculos e das pedras que nós podemos ter que enfrentar para seguir o caminho, um caminho mais equilibrado, um caminho mais reto. Então, de repente, muitas dessas coisas passam por nós inconscientemente. Nós não damos conta de que nós estamos favorecendo ao nosso adoecimento. Próximo, por favor. Agora, no momento que eu adoeço, o que eu posso aprender com ela? De repente, ela vai nos fazer despertar o nosso espírito, que poderia estar adormecido. Aquele agrilhão, aquele sofrimento, aquela dor, aquele desconforto. O sofrimento, nós temos três vertentes para seguir. Nós escolhemos uma, a revolta. Vamos melhorar os problemas que nós estamos vivendo? Vai melhorar o nosso sofrimento? Não, não vai. Temos uma outra vertente a ser seguida, a resignação, para aqueles casos que eu não posso mudar. Então, já é uma forma de aceitação que é menos dolorosa e que lhe permite exatamente ter uma trajetória um tanto quanto diferente. E temos a outra, que é o esforço, a perseverança, no sentido de modificar e investigar aquilo que está ocorrendo conosco. E por que está ocorrendo? Entendermos. E nesse processo de entendimento, nós vamos entender como espíritos imortais que nós temos uma vida futura. E que essa vida futura vai depender da nossa vida presente. E aproveitarmos o nosso passado não para viver olhando o retrovisor, mas para que nós possamos, adquirindo as experiências pelos nossos erros, pelos nossos equívocos e também pelos nossos acertos, para que nós possamos aproveitar o presente e construir um futuro. Próximo, por favor. Próximo. Só um minutinho, Carlos Alberto. Oi, Cida. Obrigado, Cida. Eu pensei que eu tinha congelado aqui. Não, fui eu aqui. Fique tranquila, fique tranquila. Pronto, tá aí. Obrigado, sim. Então, a doença, de repente, pode ser vista como uma mensagem. Estamos trazendo essa mensagem que eu preciso interiorizar, que eu preciso verificar. Está mostrando que alguma coisa está errada. Está mostrando que será, e fazendo com que eu possa me questionar. Será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que eu estou dando atenção a mim mesmo? Ou será que eu estou me largando? Será que eu estou ignorando alguma coisa importante na minha vida? Porque tudo que ocorre conosco deve ser refletido, meditado, para que nós possamos corrigir, desde o momento que nós tomamos conhecimento, desde o momento que nós admitimos determinadas atitudes, nós admitimos determinadas coisas, nós podemos melhorar aquilo que é bom e podemos, por exemplo, melhorar cada vez mais aquilo que está nos trazendo transtornos, esses transtornos significativos. Próximo, por favor. Veja que todo esse processo de cura, ele depende do reequilíbrio. Porque adoecimento, se nós levarmos em consideração a definição de doença da Organização Mundial de Saúde, vai ser bem-estar físico, psíquico e social. Bem-estar físico, psíquico e social, será que todos nós estamos bem fisicamente? Sem precisar da atividade física, sem precisar
perder um pouquinho de peso, melhorar o sono, na verdade. Então, será que nós temos um bem-estar social? Todos nós estamos satisfeitos com as coisas que nós estamos vivendo, da forma que nós estamos vivendo? Será que nós estamos, por exemplo, com o bem-estar físico, psíquico, social, mental também? Então, veja que tem um aspecto, e acrescenta-se o bem-estar espiritual. Será que já adquirimos, já conseguimos melhorar muito em relação ao que éramos anteriormente, ao que éramos em outras ocasiões? Ou nós estamos ainda nesse esforço que devemos ter, o esforço contínuo, a persistência e a perseverança? Então, o processo de cura é através do reequilíbrio. Doença é desequilíbrio. Saúde é equilíbrio. Então, a necessidade da mudança dos nossos hábitos de vida, a necessidade de manipular o trauma que deu origem ao processo. Porque senão nós vamos ficar mergulhados em tantos aspectos que nós já vivemos. É o aspecto, de repente, da ansiedade, que domina e predomina de uma forma muito gritante, da ansiedade generalizada, que não tem trégua, então vai levar, de repente, o indivíduo à depressão. Mas temos tantos transtornos também aí, que é vivido, transtorno, a fobia, transtorno de pânico, que não mata, mas impede de muitas atividades em determinado momento, transtorno obsessivo compulsivo, que se pode, e tantos outros que pode realmente interferir e desequilibrar a vida em determinado momento, até que seja suprimido, até que seja colocado e seja tratado de alguma forma. Próximo, por favor. A aura é assim, que ela se manifesta. Alguns extremamente ofuscados, outros mais brilhantes, de acordo com como nós vimos aqui, de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com as nossas emoções, de acordo com o nosso equilíbrio em que nós estamos, que nós nos encontramos, de acordo com o desequilíbrio que também nós nos encontramos. Então, a aura, ela é diferente, ela difere, por exemplo, ela depende da idade, ela depende do sexo, ela depende da capacidade mental, ela depende do estado de saúde que a pessoa se encontra. Então, essas emissões de luz, elas estão totalmente relacionadas com saúde. Totalmente relacionadas. Próximo, por favor. Nós necessitamos da mudança. Nós necessitamos da prática do bem. Nós necessitamos buscarmos essa harmonia e esse equilíbrio. E a oração, a meditação é fundamental. Veja o que nos alerta nesse momento que nós conseguimos fazer a nossa ligação com o alto, que nós conseguimos atrair aqueles, por exemplo, que podem nos auxiliar. Então, o alerta é que se nós tivermos uma doença que ameaça a nossa vida, se nós tivermos vivendo conflitos conjugais, se nós tivermos dificuldades da execução exatamente da nossa vontade, que é uma das grandes potencialidades da nossa alma, Leon Denis traz isso muito bem descrito num dos seus capítulos, no problema do destino, do problema da dor, do destino, do ser, do destino e da dor. Na verdade, se estivermos vivendo um estado depressivo, ou as nossas situações difíceis no nosso trabalho, no nosso emprego, está na hora de mudarmos. Está na hora
de termos um olhar diferente. Está na hora da oração, sempre presente. Próximo, por favor. A oração é um grande aliado, é o nosso grande aliado. E veja o que é que se orienta. Peça orientação quanto ao lugar para onde precisa ir. Às vezes esquecemos de rogarmos a bênção e a proteção nas nossas decisões. Achamos que podemos tomar decisões sem perspectiva absolutamente nenhuma, aliás, sem recorrer a ninguém e a nada. Peça orientação quanto ao caminho que deve seguir agora e será guiado. Realize com seu anseio mais profundo e com o maior bem que nós podemos ter, pois nós podemos praticar. É essa a expectativa do alto, que nós possamos transformar numa pessoa de bem, que possamos estender a nossa mão, que possamos nos doar, possamos ser humildes. E a humildade é a maior virtude que nós podemos ter. Então, veja, e com o maior bem que se tem a oferecer a si mesmo e aos outros. A si mesmo e aos outros. Eu preciso me amar. Eu preciso me perdoar. Porque se eu não amo, uma necessidade que nós temos é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo e amar uns aos outros, na verdade. Então, eu só posso amar se eu conseguir a mim mesmo, se eu conseguir amar a mim mesmo para poder amar o próximo e amar a Deus, evidentemente. Peça ajuda. Nossos pedidos eles serão atendidos de todas as formas. E é assim, e é diante disso tudo, próximo, que nós podemos verificar qual é o nosso estado, o estado que nós nos encontramos, se é de harmonia, de equilíbrio, se a nossa aura se encontra numa manifestação brilhante, grande, crescida, aumentada, para que nós possamos, nessa busca da iluminação, nós encontrarmos exatamente o caminho adequado para que possamos cumprir a oportunidade que nós tivemos. Obrigado. Obrigada, Carlos. Excelente. Desculpa, quem me quer fazer? Não, você. Com você, por favor. Carlos Alberto, excelente palestra, muitíssimo obrigado pelas suas contribuições aqui. Nós temos uma pergunta da Ângela Dionísio. Ela diz que, considerando a relação entre a lei de causa e efeito e a relação com a organização biológica, poderia explicar um pouco o caso de crianças, limitações físicas, mas com dons para a música, por exemplo, sem terem estudado? Crianças que tocam músicas clássicas, mas com limitação cognitiva. Pode-se considerar a limitação física nesses casos como doença? Do ponto de vista geral, sim. Mas do ponto de vista espiritual, talvez não. Por quê? Se você tem uma pessoa que tem limitações em determinados sentidos, e os nossos sentidos, eles já são limitados por natureza, mas ele desenvolve cada vez mais os outros sentidos. Os outros sentidos. Então, se nós raciocinarmos diante, por exemplo, de que a limitação que já existe naturalmente, naturalmente nós temos uma visão clara de que é uma lei de causa e efeito. Porque se não ocorreu agora, ocorreu no passado. Isso nós encontramos no Evangelho. Kardec traz isso muito claramente. Mas isso não tira outras potencialidades. O que demonstra, na verdade,
que essa criança, a pergunta foi muito boa, que essa criança, ela já teve em outras ocasiões, ela já construiu um patrimônio, uma potencialidade, e que aquele adoecimento ele está ligado muito mais aos fatores que ela viveu, de repente. Eu não sei, por exemplo, se ela foi totalmente orgulhosa que levou ao desespero de tantas pessoas. Se lhe faltou caridade em determinadas situações. Eu não sei se ela, por exemplo, essa criança, ela atingiu tantos, ela destruiu tantas vidas. Enfim, e coisas menores, relacionamento familiar, situações as mais diversas, isso nós não podemos saber. O que nós podemos entender é exatamente que se ela está próxima e se você está próximo a ela, você tem uma obrigação e não foi colocado ali por acaso. Não existe acaso, de hipótese nenhuma. E se isso, por exemplo, vai fazer com que ela antecipe o seu retorno à pátria espiritual, seu retorno à pátria espiritual, é porque ela tinha que cumprir somente aquele tempo. E se ela tem potencialidades, ela também, com a sua deficiência, ela está ensinando a tantos outros que muitas vezes têm a saúde perfeita, a física, orgânica, mas a saúde mental e os estados depressivos e tantos outros, e o comprometimento ele é muito grande interiormente. Então, é sempre uma lição. E alcançar, nós não vamos alcançar, mas nós podemos aproveitar se tivermos em condições de proximidade, de alguma forma, através da compaixão, através do exercício, através de todo o exercício das virtudes. Eu não sei se eu consegui responder. Foi Ana, né? Ana, não é? Foi Ângela, mas eu acho que Ângela, desculpe. foi uma boa resposta. Muito obrigado. A Cida tem algumas perguntas que chegaram a ela. Cida, você pode fazer, por favor? Sim. Carlos Alberto, você falou que as drogas lícitas ou ilícitas alteram a aura do indivíduo. E as pessoas que tomam medicações controladas, tarjas preta, como é que fica a aura dessas pessoas? Comprometida de alguma forma. O tipo de comprometimento, ele depende do nível. Vamos ver, vamos verificar. Indivíduo tem mediunidade. Bloqueia a mediunidade porque encharcou ele de medicação. De repente interfere, né? Interfere nas manifestações. Mas interfere exatamente. Por quê? Porque existe um bloqueio. Eu estou utilizando uma medicação que vai me levar a induzir ao sono, um sono mais pesado. De repente, essa medicação, eu tomo uma a cada 3 dias, ou um por semana, ou num momento apenas esporádico. Mas, de repente, eu estou tomando diariamente e eu já estou acrescentando, criando, inclusive, dependência da medicação. Então, eu estou interferindo na minha movimentação. Veja o quanto nós encontramos pessoas robotizadas porque iniciaram uma terapia com hipnóticos ou tantos outros, antidepressivos, que precisa ser ajustada. Interfere, sim, interfere. Não somente medicações, mas alimentação também. Alimentação também. Porque, veja, é, quando as pessoas estão extremamente angustiadas ou então estão vivendo situações difíceis, o que acontece? Fica mais próximo logo da geladeira. Outros já fazem uma referência assim: ah, o que você tem? Não, eu tenho. Aí ainda enche a boca, dizer, eu tenho uma gastrite nervosa. Quando eu me preocupo, dói tudo aqui, eu começo a vomitar, enfim. O outro diz, eu tenho uma hipertensão nervosa. Por quê? Porque modifica do ponto de vista metabólico. Se os nossos pensamentos eles modificam muito,
Por exemplo, se eu tenho um pensamento ruim, eu estou lembrando de uma coisa que ocorreu há 2 anos atrás, uma coisa muito ruim. Meu coração acelera, então minha frequência cardíaca acelera. Minha respiração se modifica só por um pensamento. Então ele vai até lá a célula e vai lá, ó, o sistema nervoso transmite e a célula dá resposta, emitindo uma reação bioquímica que vai modificar. Vai aumentar a minha pressão, de repente, vai diminuir a minha pressão, enfim. Então, as nossas emoções, os nossos pensamentos, eles todos têm uma interferência. Quanto mais medicação, que às vezes só faz o bloqueio, por exemplo, a ação. Inclusive, tem uma coisa assim, até gozada, não é, Cida? Até gozada. Se nós lêssemos as bulas dos remédios, provavelmente nós não tomaríamos nenhum, né? Sim, você tem razão quanto a isso, mas tem pessoas que têm doenças genéticas ou que dependem desses medicamentos para sobreviverem, né, de uso contínuo e drogas muito fortes para controlar dores e muitas outras coisas. Então, se toda doença tem um fundo espiritual, como fica nessa situação essa pessoa diante da vida, diante do trabalho, da própria sociedade? Olha como isso é muito bom, essa reflexão. De repente, a própria doença e as medicações que está tomando é um processo, vai auxiliar nesse processo de cura. Vai melhorar a própria pessoa, vai melhorar a própria pessoa. Parece até uma incoerência, uma coisa com a outra. Mas, de repente, a medicação que é para dor, mas a pessoa é uma pessoa de bem, de um coração bom, é uma pessoa caridosa, é uma pessoa que está vencendo etapas, é uma pessoa resignada, já aceita com mais. Agora, ela vai precisar do analgésico. Agora, não podemos esquecer que a sobrecarga de medicações determinadas, eles vão interferir de alguma forma. Mas, nesse caso, nesse raciocínio que você traz, está auxiliando. Então, não está penalizando cada vez mais. Isso, o fato de estarmos doentes, pelo motivo qualquer, pelo motivo espiritual, não impede que o outro tenha compaixão. O fato de termos alguém na nossa família doente, comprometido, de alguma forma, numa doença genética, numa doença autoimune, seja lá como for, não impede que você faça o tratamento adequado, pelo menos com aquilo que você tem. Mas a pessoa pode desenvolver. Então, você pode encontrar dentro de um hospital, você pode encontrar pessoas com a mesma doença, internadas na mesma enfermaria, recebendo a mesma assistência, mas uma está revoltada, a outra está resignada e a outra está procurando auxiliar todos aqueles que estão ali no mesmo como é que espaço. Tem diferença? Tem, Sim, não é? muita diferença. Carlos Alberto, acima de tudo, queremos agradecer você pela excelente palestra, pelo carinho que teve para conosco, né? Nessas reflexões. E nós gostaríamos de avisar a todos que a semana que vem vai estar conosco o Maxilânio Lacerda. E ele vai falar sobre sexualidade à luz da doutrina espírita. Agora eu vou passar para o Rafa. Rafa, querida, é com você. Obrigado, Carlos Alberto. Obrigado, Cida. Carlos Alberto, nosso muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por tantas explicações, por essa palestra maravilhosa. Já tem vários agradecimentos chegando pelo chat por essa excelente palestra. E como de costume, então, nós gostaríamos de terminar a nossa reunião de hoje com quaisquer considerações finais que você possa ter e pedindo também para você fazer a nossa prece de encerramento, por favor. É.
Veja, nós temos tantas coisas, Rafa, para refletirmos diante disso tudo que nós estamos vivendo, de sorte, por exemplo, que olhemos o que é que o nosso bom Jesus nos orienta. Esse modelo e guia, quantas coisas ele pode nos trazer de alguma forma. Então, mesmo que o desconforto do nosso corpo, da forma física, pode nos alterar, nós podemos seguir lutando, acreditando cada vez mais, olhando para o alto, reconhecendo a nossa fragilidade e, ao mesmo tempo, reconhecendo que nós podemos ser melhores amanhã. E é essa busca contínua, constante, que nos impulsiona. É a busca da iluminação, é a necessidade cada vez mais de mudarmos o nosso olhar para nós, para o outro e o nosso olhar para a humanidade. Como Ângela colocou, nós somos uma humanidade doente, uma humanidade doente. E nós estamos aqui nesse hospital que se chama Terra. Mestre amado Jesus, agradecemos teu amparo, teu apoio, teu amor. Agradecemos o envio desses mensageiros de luz e de paz, mesmo diante das nossas imperfeições. Continua segurando a nossa mão para seguirmos esse caminho, nos livrando desses obstáculos e nos dando força para suportarmos e vencermos aqueles que não conseguimos desviar. Rogamos, Senhor, continue derramando suas bênçãos para que esse coração possa fazer com que nos aproximemos cada vez mais do Criador, através desse ponto de luz que nos aponta, que nos direciona, que nos atrai. Que Deus nos ampare e proteja hoje e sempre.